Eu quero compartilhar com você hoje na multidão e no deserto. Há mais ou menos um ano atrás, quando começou toda essa crise, mundial de pandemia, me veio alguns episódios de Jesus, em momentos em que ele estava na multidão, em momentos em que ele estava no deserto. Eu comecei a refletir um pouco, depois ficou de lado, mas eu gostaria de compartilhar com você algumas lições em alguns textos. E nós vamos iniciar lendo alguns textos em que Jesus estava na multidão. Em 3 anos de ministério, Jesus, ele estava em determinado momento com a multidão, em determinado momento ele estava no lugar deserto ou no monte. O deserto aqui não significa necessariamente, literalmente o deserto, mas um lugar solitário, como diz alguns textos. Então, eu quero ler com você alguns textos dos evangelhos que falam de momentos em que Jesus estava na multidão. O texto está projetado, alguns textos de Mateus, outro de João. Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Mateus 20, versículo 29, e saindo eles de Jericó, grande multidão o seguiu. Mateus 14, 14, Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. João 6, 2, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Mateus 4, 23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E Mateus 4:4, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Então, alguns textos, não peguei todos os textos em que Jesus está com a multidão, mas eu peguei alguns textos em que vai falar desse momento em que Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, ele estava reunido com a multidão. E a primeira lição que nós temos aqui, desses momentos de Jesus com a multidão, é que na multidão Jesus, ele ensinava. Essa é a primeira lição e ações que Jesus compartilhava com a multidão. Na multidão, Jesus ensinava. O primeiro texto que nós lemos, de Mateus 5, 1-2, diz que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. É muito interessante quando Jesus, diante de uma multidão, ele se assenta. Ele não sobe num púlpito, ele não sobe num alambrado, um lugar mais alto, mas Jesus, ele se assenta, ele está acessível às pessoas. Jesus está ali conversando com as pessoas, e quando ele se assenta, ele pode ouvir as pessoas. Quando ele se assenta, ele pode falar com as pessoas. Quando ele se assenta, ele pode ouvir os anseios das pessoas. Para uma conversa longa, Jesus se assentava e Jesus está acessível. Jesus não tinha guarda-costa, Jesus não se protegia, Jesus não se escondia da multidão, mas ele estava totalmente acessível. E em Marcos 1,15, quando diz que seus discípulos aproximaram-se dele e que também ele proclamava, na verdade, Marcos 1,15 diz que que ele anunciava, o reino de Deus está próximo. Eu trouxe esse versículo porque a ideia de que o reino de Deus está próximo, não é que o reino de Deus está perto, mas o reino de Deus está acessível a todo aquele que quer fazer parte desse reino. O reino de Deus não está só perto, mas ele está acessível a todos aqueles que querem fazer parte desse reino. E Jesus, então, está ali ensinando na multidão. Jesus está conversando com a multidão. Jesus está ouvindo os anseios da multidão. Jesus está ensinando o evangelho do reino, porque o texto fala que ele estava ensinando, e outros textos falam que ele ensinava as boas novas do evangelho do reino de Deus. E quando Jesus
está falando com a multidão, Jesus não fala qualquer coisa. Quando Jesus está com a multidão, ele fala pela pregação da verdade que liberta. Jesus não vai soltando discursos e frases de efeitos, como a gente tem escutado muitas vezes hoje, frases de efeitos com a foto da pessoa, com a foto de alguém, e aquelas frases curtas. Não, Jesus está ensinando e pregando a verdade que liberta. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós, cristãos e que pregamos e que usamos essa posição, precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Que a nossa mensagem, que a nossa pregação, o conteúdo dela seja única e exclusivamente o Evangelho de Jesus, a verdade que liberta. E não ideias, e não filosofias, e não achismos, e não mensagens soltas, né, com base em qualquer outra coisa, mas que seja assim a verdade de Jesus que liberta. Amém? Em segundo lugar, na multidão, Jesus, ele não só ensinava, mas ele se compadecia. O segundo texto que nós lemos foi Mateus 14,14, que diz assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão. Olha a expressão, possuído de íntima compaixão. Jesus se compadece da multidão. Jesus era movido pela compaixão e não pela exibição. Isso tem ministrado ao meu coração. A gente começa a olhar pregações e coisas nas mídias sociais e a gente fica um pouco assustado com o que a gente vê. Pessoas querendo se exibir e se mostrar, mas quando Jesus está com a multidão, ele se compadece, porque a compaixão é quando eu penso no outro. Na exibição, eu estou pensando em mim. Eu estou pensando em massagear o meu ego. Eu estou pensando em angariar seguidores e likes. Isso é muito preocupante. E Jesus está compadecendo da multidão porque ele queria aliviar o sofrimento. Isso é compaixão. Compaixão é quando eu quero aliviar o sofrimento do outro. Mas Jesus não estava oferecendo àquelas pessoas entretenimento. Jesus não estava preocupado em dar um showzinho para aquelas pessoas. Jesus queria aliviar a dor, porque o texto diz que ele curou os seus enfermos. Porque ele se compadeceu da multidão, ele curava os seus enfermos. E mais, Jesus queria matar a fome daquelas pessoas, mas ele não queria fomentar a sua popularidade. Por 2 vezes, Jesus multiplica os pães para uma multidão de mais ou menos 5 mil pessoas. Jesus quer matar a fome, não apenas a fome física, mas espiritual. Ele não estava preocupado em ficar popular, ficar famoso. Ele estava preocupado com os anseios dos corações. Mateus 14,16, Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem-lhe vocês algo para comer. Jesus quer saciar a fome da multidão. E mais, no momento em que ele se compadece da multidão, Jesus queria dar direção àquelas pessoas, e ele não queria ficar chamando atenção para si. Mateus 9,36 diz assim, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus não estava preocupado com a sua popularidade, mas Jesus estava preocupado com as pessoas. Foi por isso que ele morreu na cruz. Não foi porque ele estava preocupado com eles, mas ele estava preocupado comigo e com você. Por isso que ele veio. E quando o texto de Marcos 9,36, diz que eles estavam aflitas, essa multidão estava aflita e desamparada, a força do texto é que eles estavam embriagados, como um bêbado que não consegue acertar o passo, que tromba nas coisas, que cai. O texto está falando da condição espiritual daquelas pessoas. E havia tantas sinagogas, mas não havia palavra de Deus. E hoje há tanta igreja, 2, 3 em cada quarteirão, e as pessoas ainda estão aflitas e desamparadas. Há muitas igrejas, mas a palavra de Deus
na mesma proporção? Será que nós, como cristãos, estamos de fato preocupados com os anseios das pessoas, com o que elas precisam, com o que elas necessitam, com suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, sociais? Porque Jesus estava preocupado, essa era a preocupação dele. E no momento que ele estava na multidão, ele não apenas ensinava a verdade do reino, mas ele se compadecia. Em terceiro lugar, na multidão, Jesus curava. Enquanto Jesus estava na multidão, ele estava ensinando, ele estava se compadecendo, multiplicando os pães, mas ele estava curando os enfermos. Mateus 4, 23 a 24, diz que Jesus foi para toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Todo momento era oportuno para Jesus ensinar, pregar e curar. E é muito interessante que Jesus, ele ia até as pessoas. Jesus percorria toda a região. Na Galileia, ele ia para as cidades pequenas, ele frequentava as sinagogas e onde ele estava, ele curava, ele ensinava, ele se compadecia. Mas Isaías 53 e versículo 4, o texto do servo sofredor, que se refere ao Cristo, se refere a Jesus, diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Não significa que o cristão não vai ser acometido por alguma enfermidade. A força do texto aqui, ela está muito mais forte na doença que é causada pela condição espiritual, pelo distanciamento da presença de Deus. Então nós podemos sim ficar doentes, mas nada mais poderá nos separar dele através do seu sacrifício. Então, quando o texto fala que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, significa que não há doença. Paulo vai falar isso em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Não é a enfermidade, não é a tribulação, não é a doença, não é a pobreza, não é a riqueza, não é a fome, não é a riqueza, nada, nenhuma condição terrena pode nos separar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E o texto ainda diz que ele curava todas as enfermidades e doenças. Jesus curava todo tipo de doença, de todas as gravidades, das agudas às crônicas. Não existia doença pequena e doença grande para Jesus. Tudo era doença e todas elas ele curava. E ele curava as doenças físicas e as doenças psíquicas. O texto está dizendo que notícias, deixa eu ler aqui, deixa eu achar. Do versículo 24 de Mateus, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. O louco aqui dá a ideia das pessoas, algumas traduções dizem lunáticos, né? Alguma doença psíquica daquela época, e também paralíticos, doenças físicas. Não existe nenhuma condição de doença que Jesus não pode curar. Amém? Ele pode curar as doenças físicas, psíquicas, emocionais,